E aí, como que então foi? Como é que foi o pré-natal? Foi tudo bem? Teve alguma intercorrência no pré-natal? Teve algum problema que aconteceu? Pré-natal fiz a princípio pelo convênio, não tive nenhuma intercorrência, nenhum problema, todos os ultrassons normais, exames de sangue, tudo normal. E aí, em Certo. março, que com esse negócio da pandemia, né, que começou aqui, infelizmente, fui afastada do trabalho, em casa, isolada, e com 26 semanas eu descobri a diabetes gestacional, mais ou menos nesse período. Foi a única intercorrência, assim, que eu tive durante a gravidez, foi a diabetes. Legal. E daí, como é que foi a diabetes? Ela ficou bem controlada ou não? Conseguiu controlar só com a dieta? Precisou de medicação? Como é que foi? Quando eu fui levar o resultado do exame, da curva glicêmica, tenho até ele aqui, ó. Não sei se dá para ver o. Dá, 78, 226, 233. Tava bem Isso, alterado. Uhum. isso. Aí o médico ele só falou para mim assim: olha, você está com diabetes gestacional, diminua o açúcar e o carboidrato e eu vou te encaminhar para o obstetra de alto risco. Foi só isso Certo. que ele falou. Ele não explicou o que, que era, o que poderia ser, se eu adquirir, porque eu não tinha ideia do que era diabetes, né? E Uhum. aí eu falei, eu vou fazer o pré-natal no SUS, que é mais próximo, e, e vim, cheguei aqui, fui muito bem atendida, por sinal, que às vezes as pessoas têm preconceito do SUS. Uhum. E ele fez toda a amnese, todo, pegou todos os meus exames, aí ele falou assim, olha, você vai aferir a sua glicemia 4 vezes por dia, primeiramente em jejum, uma hora após o café, uma hora após o almoço, uma hora após a janta, e vai marcar numa folha. Eu tenho até aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa paradinho aí. Tá, as letras ficam ao contrário, mas dá para ter uma ideia. Eu tô vendo. Você colocou de vermelho os que deram alterado, né? Isso, Uhum. Entendi. Tá. Então teve algumas alterações aí no decorrer, né? Da avaliação. isso. Tá. Aí eu passei no nutricionista, fiz a dieta e consegui controlar a gravidez inteira, a diabetes com dieta, não precisei de insulina. Tá. E aí você, no fim das contas, você conseguiu as explicações que você falou que o primeiro médico não deu? O que é diabetes? Por que surge? O que acontece? Você teve essas No respostas? SUS também não. No SUS a Hum. mesma coisa, quase a mesma coisa que ele falou. Olha, você tem que controlar, evitar carboidrato, evitar açúcar e tudo mais. A única coisa que ele falou é que costuma ter complicação em termos de bebê ser grande, né? E que futuramente, caso eu não controlasse, eu poderia adquirir a diabetes pós-gestação. Foi a única Tem. coisa que ele falou. Tá. E aí depois na internet, né? Se você encontrou informações sobre isso, daí você conseguiu entender melhor o que era. Aliás, só falando uma coisa para as pessoas, eu já vou adiantar aqui que a Fernanda não participou do programa online comigo, né, Fernanda? Então, Não. eu não estou trazendo a Fernanda aqui para dizer algo que ela tenha aprendido lá comigo, mas essa pergunta é justamente para saber se aí você conseguiu em algum lugar encontrar essas informações sobre diabetes gestacional. Foi mais ou menos nesse período que eu descobri o seu Instagram. Mais ou Hum. menos nesse período. Aí, a princípio, eu acompanhei sempre como ouvinte, aí, com o tempo, eu fui participando, mas as informações que eu tive. Meu gato, se considera meu gato. As informações que eu tive mesmo foi aqui, no seu Instagram. E aí você aprendeu o que era diabetes gestacional, por que que acontece, por que Sim, que é importante controlar, né? sim. Legal. E aí Aí, só aí a fazendo. partir dali, foi todo. Veio todo esclarecimento, aí eu descobri que era referente a uma doença placentária, que não tinha a ver com a mãe, Que não né? é Que culpa da mãe, poderia não é culpa da acontecer, mãe que não é comer culpa da errado, né? mãe. É isso que eu pensei, nossa, no começo comi tão, me alimentei tão bem na gravidez, então por que que eu fiquei com isso? Será que foi coisa que eu comi, coisa que eu, sei lá, hereditário? Porque o médico não me explicou, né? Eu não tinha conhecimento sobre isso. Certo. Bom, então só explicando para as pessoas rapidamente, né, em pequenas palavras, o que é a diabetes gestacional, como a Fernanda falou, é uma doença placentária, onde a placenta começa a emitir fatores anti-insulínicos, ou seja, que consomem a insulina da mãe, que é produzida pelo pâncreas, né, e que é responsável por consumir a glicemia, consumir o açúcar e o carboidrato que a gente come. E aí, como a placenta produz esses fatores, que consomem a insulina, falta insulina. Se falta insulina, sobra glicose no sangue. E a glicose, como ela passa a placenta,
o bebê começa a ficar com o sangue muito doce. Ele começa a receber muito açúcar no sangue, e aí a consequência principal que pode dar errado é o bebê ganhar muito peso, né? Você falou que você nasceu com 5 quilos, né? Muito provavelmente sua mãe teve diabetes gestacional. Só que na época que você nasceu não tinha exame para isso. Não era de rotina fazer exames para descobrir, então se você perguntar para sua mãe, talvez ela fale, não tive diabetes gestacional. Mas acontece que naquela época não se fazia esse exame, então não dá para saber se teve ou não. Mas você provavelmente foi uma bebê onde sua mãe teve diabetes gestacional, então se acostumou com açúcar lá dentro do útero da mãe, né? Sim. E aí o que acontece é que um bebê cresce demais, fica muito grande de peso, né? Isso pode dificultar um parto normal ou pode levar para uma cesárea. Por isso que eu sempre falo que a diabetes gestacional é a doença a ser descoberta para prevenir a cesárea, porque daí a gente vai fazer com que o bebê não cresça tanto, não ganhe tanto peso, para que tenha uma facilidade no parto, né? Bom, mas e aí? E como que ficou então a evolução da gestação em relação ao peso do bebê, o percentil de peso do bebê até o final da gestação? Tudo sempre normal, os ultrassons. Eu sempre ficava de olho, porque eu morria de medo, né? Meu maior medo era ter um bebê gigante, né? Mas todos os ultrassons que eu fiz, tudo normal, estava com ganho de peso, tudo dentro da faixa etária para a idade gestacional, de acordo com os ultrassons. Tá, já fala pra gente qual foi o peso do nascimento, só pra gente já ter uma ideia. Ela nasceu com 3 quilos, 190 e 46 centímetros. Beleza, então significa que deu certo a dieta, né? Apesar de Deu. ter alguns numerinhos ali que você mostrou em vermelho que saíram fora, né? Que não estavam dentro, mas no saldo final, né? Na soma final, deu muito certo. A bebê teve um peso adequado para a idade gestacional, né? A gente fala, é a Sim. sigla AIG que a gente fala, que é adequado para a idade gestacional. Então ela teve um peso legal, ou seja, ela não puxou a mãe, não nasceu com 5 quilos. Não, graças a Deus. No dia que eu descobri